A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira pela rádio local 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br, também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando que o Bazar da Casa Espírita Maria de Nazaré funciona de segunda a quinta-feira, de 13h30 às 16 horas. A Rua Diogo Alves, número 133, Rua da Praça do bairro Benfica, com uma saída para a Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos agora aqui, reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. E vamos então ao programa. Sim, Isa, vamos estudar sobre pena de morte. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675, o WhatsApp 999387699, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca digas, sou bananeira que já deu cacho, não sou mais como antes, agora não adianta mais nada. Reergue-te. As mesmas forças de antigamente ainda estão dentro de ti, agora mais sábias e pacientes. Talvez não possas exagerar no físico, no entanto, teu ser está mais potente do que antes. Ajusta-te às novas realidades e dentro delas manifesta-te forte, alegre e capaz e não te entregues ao desalento. As forças estão à tua disposição, mas se não as usas, elas perdem sentido e decaem. Inicia uma vida nova. O teu amanhã está de olho em ti. Aguarda que faças agora o melhor que possas. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre pena de morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Estamos falando daqueles grandes trabalhadores do meio religioso, que partiram para a vida espiritual, deixando o seu legado e levando consigo as boas obras praticadas. Não estamos aqui referindo àqueles que deixaram o serviço inacabado e partiram com débitos. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Sim, para quem tem dúvida, é só examinar a Bíblia no Pentateuco, Mosaico, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, que os senhores e senhoras encontrarão o relato da morte do grande legislador do povo hebreu, Moisés, aos 120 anos de idade. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo,
assim chamado de Buda, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Então, o grande mensageiro do Senhor, o príncipe Siddhartha Gautama, também deixa seu grande legado. Confúcio, o sábio, que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob vigilância de um neto afetuoso. Grande mensageiro do Cristo foi Confúcio na China antiga. E mais tarde Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Sim, ele viveu até os seus 66 anos, nasceu em Meca e faleceu em Medina, o grande missionário do Islã. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Tão diferente dos demais, Jesus de Nazaré deixa a vida com plena saúde na forma física. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes austaciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais, abandonado pelos seus. Não é? Somente João, o evangelista, e as mulheres, como a sua mãe, Maria de Magdala, Joana de Cusa, uma outra Maria, se encontravam naquele momento crucial do madeiro. Mas os outros discípulos e apóstolos fugiram amedrontados e condenados pelos de sua raça. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes Antipas, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe dê o tratamento cabível aos histriões, ou seja, aquele judeu que poderia aliviá-lo da sentença, entrega-o a Roma para ser sentenciado como um criminoso comum. Pilatos, o romano, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural e entregue à multidão amotinada dos judeus na cegueira do espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita, também condenado pelos seus, que preferem a soltura de um delinquente. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Então ele deixou-se imolar na cruz, sem revolta, sem palavras ásperas, pedindo apenas ao Pai que perdoasse os homens por suas ignorâncias. Cristão de todas as interpretações do Evangelho, de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a superar o enfermo da enfermidade. Separemos o joio do trigo, não é? Escutai o irmão transviado quando curais o companheiro doente. Nós temos a obrigação moral, quando nós nos dizemos cristãos, de emprestar muitas vezes os nossos ouvidos para que o irmão em desequilíbrio desabafe dos seus problemas. E assim, após o seu esvaziamento das suas dores, aí sim devemos pronunciar.
Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossas penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre: condenado à morte sem culpa, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, nós espiritistas somos contrários à pena de morte. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em pleno inferior, e lembremos ao tempo de Jesus, há 21 séculos, com exceção das patrícias do império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofria extrema abjeção, convertidas em alimárias da carga, quando não fossem vendidas em asta pública. As mulheres eram vendidas como escravas e eram apenas serviçais e reprodutoras, sem praticamente nenhum valor, salvo aquelas que faziam parte da grande elite. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade à veemência aos apelos celestiais. Lembrando, mais uma vez, das mulheres em torno da cruz que Jesus fora condenado à morte. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos Madalena, o mais alto testemunho de seu erguimento moral das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa, a mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Joana de Cusa, que fez parte da alta sociedade romana, convertida ao cristianismo, e um dia se deixa pegar pelos seus antigos patrícios romanos, sentenciada à morte, amarrada ao poste do martírio, com achas de lenhas embebecidas de resina, e ao atear o fogo e as labaredas que começaram a lamber suas carnes, o verdugo faz a seguinte pergunta: vocês, cristãos covardes, só aprenderam a morrer sem sequer revidar. E ela, no último ato de força, ergue um pouquinho a sua destra e diz: também nos aprendemos a amar. Hoje, Joana de Cusa, essa benfeitora, é a nossa querida Joana de Ângeles, uma das mentoras espirituais do nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Então, se não pudesse falar, alguém aparecendo para ajudar, já a pessoa ia ter, né, alguém ali já preparado para ajudá-lo. Que a gente sabe da parábola do bom samaritano, né? Que aquele homem ajudou aquele homem caído, né? O samaritano. Mas nós não vamos falar sobre a parábola agora. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Então, você imaginando, sei lá, meio morto, aparecer alguém para te resguardar. Imagina-te caído e desfalecente na via pública
e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo sem qualquer desrespeito para com teus sofrimentos. Então, imaginando então você caído lá, alguém te resguardando. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Então, uma pessoa que fosse visitar aquela pessoa com uma moléstia contagiosa e não se importasse com isso, fosse lá prestar seus préstimos, né? Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Então é outra coisa que Jesus está chamando a atenção do samaritano, né? Do doutor da lei. Então imagina, você está lá preso e vai lá alguém conversar com você, levar uma palavra de consolo, como seria bom, né? Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Então, outra colocação que Jesus faz para ele. Então, você está morrendo de fome e a pessoa vai lá, independente da sua religião, de como você é, vai lá e te leva alguma coisa para você comer, né? Imagina-se em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Então, outra situação que Jesus chama a atenção, né? Como seria importante, né, que você, desprezado pelas pessoas, sofresse até sarcasmo dessa pessoa, e de repente aparecesse uma pessoa que usaria da indulgência, te desculpasse, né, e te desse a oportunidade de outro recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Então, outra situação que Jesus está chamando a atenção. Você está lá muito cansado, né? Então, que as pessoas respeitassem esse seu cansaço, orassem por você, lhe desse a situação do silêncio, da simpatia, preocupado na realidade, com o seu bem-estar. Ou seja, você está lá prostrado e cansado, não ia te ocupar de nada, então te dar alguma coisa em troca, né? Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Então, Jesus apresentou várias situações e está perguntando para ele quem seria, então, no parecer dele, esses homens bons. E ele responde: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. É isso aí, gente, que a gente precisa ter, compreensão e misericórdia, porque Jesus disse: segue adiante e faz também o mesmo. Então é isso que nós temos que ter noção perante as dificuldades das outras pessoas, misericórdia. Nós precisamos entender a importância da misericórdia para com o próximo. Nós temos uma caminhada, né, à nossa frente, crescer espiritualmente, que é o nosso grande objetivo. Mas se a gente não entender que nós temos que amar o próximo, nós vamos ficar essa caminhada capenga, porque nós precisamos entender, amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar para amar o próximo. Como eu me amo? Fazendo-me tornar uma pessoa melhor, fazendo com que eu cresça espiritualmente, chegar mais ou menos à perfeição relativa, mas tendo entendimento que se eu não olhar pelo meu próximo, se eu não fizer a caridade, se eu não tiver misericórdia, eu não vou conseguir crescer da maneira com que eu devo fazer. Então, quando eu amo o próximo, é quando eu vou estar amando a Deus. Então, todas essas situações que Jesus foi elencando aqui para esse doutor da lei, ele quis chamar a atenção de como nós devemos olhar o nosso irmão. Sempre com os olhos de Jesus, com os olhos da misericórdia, ajudar na medida do possível e ajudar naquela necessidade do nosso irmão. Não é que a gente pensa que é melhor isso ou aquilo.
a gente tem que ter sabedoria para ajudar, né? Quando está à nossa frente alguém necessitado de ajuda, nós temos que parar e pensar como nós podemos ajudar aquele irmão. E isso vai requerer de nós o quê? Amor e sabedoria, o que Jesus sempre trouxe para nós, é essa assertiva. Porque quando a gente lê lá a parábola do bom samaritano, a gente vai ver a importância disso, do amor e da sabedoria para ajudar as pessoas que estão à nossa frente. Então, essa lição aqui, ela fala muito sobre misericórdia. E que a gente, então, tem que entender que, se fôssemos nós, nessas situações e que foram elencadas aqui, nós não íamos querer que as pessoas agissem de acordo para nos ajudar. Então, se nós temos esse entendimento para nós temos que ter entendimento para o outro. Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, está aí essa lição importante, né? Que nós temos que parar e pensar naquilo que a gente pode fazer pelo próximo. E a gente vai agir de acordo com a necessidade que aquele irmão está nos apresentando. Pode não ser um pedaço de pão, mas pode ser um sorriso, pode ser um abraço, uma palavra fraterna, pode ser, então, às vezes, até emprestar o ouvido para aquele irmão desabafar. Então, nós temos um leque de oportunidades para que a gente exerça misericórdia com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E é isso que a gente tem que entender. A nossa caminhada está aí, à nossa frente. As situações acontecem. E aí vai exigir de nós o que? A sabedoria. Esse nosso entendimento de ter sabedoria, a gente vai ter um outro movimento. Estudar o caminho traçado por Jesus. Esta é a grande sabedoria que nós vamos ter que ter para poder fazer tudo aquilo que for necessário na hora certa, com as pessoas certas. Então, essa caminhada aí, nossa, ela está, vamos dizer assim, tendo o suporte dos ensinamentos de Jesus. Então, o que a gente está fazendo agora é muito importante. Estudar o caminho traçado por Jesus vai nos dar as condições de quê? De saber agir na hora certa. Como devemos agir conosco, como devemos agir com o próximo. Porque se a gente não souber como devemos agir, nós vamos ficar de mãos e pés atados. Então as situações se apresentam e a gente vai usar, como eu disse, da sabedoria e da misericórdia para que a gente possa fazer o nosso papel. Que está ali na nossa frente. E não está à toa, a gente tem que entender isso. Às vezes as pessoas deixam de ajudar o outro. Não é meu parente. Então, uma colocação muito importante do Emmanuel que diz assim: você deixa às vezes de ajudar uma pessoa porque acha que ele não é seu parente. Ele desencarna, você se encontra lá na espiritualidade. E aí você vai ter a grata surpresa de saber: foi meu pai, já foi meu filho e eu deixei de ajudar. Então, nós não podemos olhar a quem. É quando a situação se apresenta da maneira com que ela se apresenta. Vamos ter sabedoria. Essa sabedoria vai ser dada quando eu sei o caminho traçado por Jesus. E aí eu vou usar da sabedoria e da misericórdia. Isso que cabe a todos nós. Perfeito, Isa, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Marchemos. É comum escutarmos que o mundo não tem jeito, que a sociedade enlouqueceu e que é difícil manter a fé presenciando tantas atrocidades. Se considerarmos tudo que vemos apenas sob a ótica da vida material, essa afirmação não chegaria a ser uma insensatez. Mas se mudarmos o ponto de vista para perceber o que é verdadeiramente a vida, essa ótica logo se desfaz. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Isso significa que, criados por Deus, somos seres imortais. Vivemos várias existências corporais, conforme nos comprovam os inúmeros relatos de experiências de quase morte e das terapias de vidas passadas, que nos são informados
por renomadas instituições de estudo e pesquisa. Assim, o mundo em que vivemos é reflexo de nós mesmos, das nossas qualidades e defeitos, do estágio evolutivo que alcançamos enquanto coletividade. Presentemente, estamos vivendo a transição de um mundo de provas e expiações que convulsiona e gradualmente se apaga para a aurora do mundo de regeneração. Duas realidades antagônicas que se entrechocam. Os evangelistas, sobretudo Mateus e Lucas, escreveram que no final dos tempos, ou seja, no final de uma era velha e início de uma nova, haveria fome, guerra e rumores de guerra, além de toda sorte de iniquidades. Esta é a realidade que ora vivemos. Qual então o caminho a seguir? Como manter a fé e a esperança vivendo nestes tempos permissivos e desafiadores? Quando Moisés deixou o Egito, liderando seu povo para a liberdade, em certo momento viu que estavam acampados de frente ao Mar Vermelho, tendo o exército do faraó na retaguarda e nos flancos, o deserto inclemente. O povo se inquietou e perguntou ao líder o que seria feito deles, culpando-o por tê-los arrastado para a morte e dizendo que teria sido melhor permanecerem escravos no Egito. Foi quando a voz que falava com Moisés lhe ordenou: diga ao povo que marche. E obedecendo a ordem, marcharam. O cenário atual da terra assemelha-se em muito, mas em uma escala maior àquele momento único do povo hebreu. Em nossos flancos vemos os desertos da desesperança. Na nossa retaguarda encontramos toda sorte de dificuldades materiais e emocionais, causadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Resta-nos apenas a oportunidade de marchar à frente com destemor. E marchar à frente é fazer a nossa parte neste novo mundo, construindo o reino de Deus no coração, afinando-nos com a nova realidade de paz e harmonia. Permanecendo fiéis aos propósitos superiores do bem com Jesus, independentemente da loucura que graça no mundo, estaremos engrossando a fileira dos bons. E onde o bem se estabelece, o mal deixa de existir, pois um fósforo ou uma pequena chama acesa na escuridão dissipa toda a treva. Comecemos o mundo de regeneração por nós mesmos e sejamos a luz da esperança, da fé, da bondade, da gentileza, da humildade e da brandura, onde quer que estejamos. Marchemos. Jesus nos espera logo adiante, ainda e sempre de braços abertos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade sublime de, junto com os nossos ouvintes, estarmos conectados com o Senhor por uma onda mental de equilíbrio, de paz, de interiorização, buscando em Ti tudo aquilo que necessitamos. Porque sabemos, Senhor, que és a fortaleza moral de nossas almas enfermas. Sol de primeira grandeza, que se fez homem, para servir-nos de exemplo a ser seguido. Portanto, Senhor Jesus, pedimos que ampare a nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes, derramando bênçãos de paz, de luz e de esperança para todos os seus familiares. Muita paz. Esteja sempre conosco. Graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Muito agradecidos estamos por estar aqui nesse dia de hoje, né? Falando de Jesus, porque é muito importante para nós conhecer esse caminho, pedindo a Ele as suas bênçãos, pedindo a Ele que nos dê a paz de cada um de nós,
para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.